Irmãos amados, irmãs queridas, pessoal que nos acompanha pelo rádio, pela internet, pelo Facebook, pessoal que vai nos acompanhar depois pelo nosso canal do YouTube, vamos abrir a Bíblia. Eu não sei se vai dar tempo de falar tudo isso, né? Muita coisa, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, não vamos perder tempo então. 1 Timóteo 4, 1, se você tem a Bíblia, o meu convite é, abra sua Bíblia, leia junto comigo. Se você não puder ler, convido você para ouvir. Ouça, a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Opinião pessoal, opinião particular, eu creio que isso já está acontecendo, e de um bom tempo a esta parte. Creio que isso acontece. Muita gente abandonou a fé, ou não buscou a fé verdadeira, ou não quis saber da fé verdadeira, e obedece a espíritos enganadores. E algumas pessoas devem estar perguntando assim: mas eu vou na igreja, eu oro, eu sigo a Jesus. Então, os espíritos a que Paulo se refere aqui são espíritos enganadores, são espíritos que têm uma especialidade, vamos dizer assim, né? Eles enganam as pessoas. Os mesmos espíritos que vivem atrás, e quando eu estou dizendo atrás, né, quando a Bíblia diz atrás, não quer dizer literalmente atrás, né? São os espíritos que vivem atrás das imagens, enganando as pessoas. São os mesmos espíritos, são os mesmos demônios que fazem com que pessoas proclamem um evangelho barato, um evangelho falso, um evangelho que Jesus parece que está desesperado para fazer milagres pelas pessoas. Você pode ouvir aí o que eu estou dizendo, né? Pregadores, não do evangelho, mas de um falso evangelho, prometendo coisas que Jesus nunca prometeu. Jesus nunca prometeu milagre para ninguém, né? Mas algumas pessoas ficam proclamando esses milagres aí, ficam pregando o que? Seitas, fábulas, sensacionalismo, emocionalismo, e colocam armas nas mãos do diabo, armas fortes nas mãos do diabo, porque mantém estas pessoas longe do verdadeiro evangelho. Pessoas que nunca ouviram o evangelho. Tem gente que ouve esta programação, ou ouve uma pregação, quando eu vou aqui e acolá, que ficam: mas isso é verdade? Mas isso está na Bíblia? A Bíblia diz isso? Não! Porque nunca ouviram o verdadeiro evangelho. E está cheio de falso crente, né? Achando que é filho de Deus.
Está cheio de gente que vive em verdadeiros depósitos nessas denominações. São depósitos de pessoas. Por quê? Porque negam a verdadeira doutrina. Apagou aqui a semente. Isso acontece, viu, gente? Negam, ou porque não conhecem, ou porque acham que a verdadeira doutrina é baseada, é fundamentada em milagres, em benefícios que o nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer, né? Em nome de Jesus. E tem uns que ficam pregando um triunfalismo. Isso não tem base nenhuma na Bíblia. Nenhuma. Então nós devemos, amados irmãos, queridas irmãs, abominar práticas religiosas que não estejam completamente ligadas ao verdadeiro Evangelho. Porque isto faz parte da vida de pessoas que amam o pecado. E como existe uma confusão doutrinária, nós sabemos disso, né? É isso que a gente combate há muitos anos aqui no rádio. Ainda este número infindável, né? Eu trouxe uma pesquisa aqui, acho que foi essa semana, segunda-feira, se não me falha a memória, que existem mais de 41 mil denominações, né? Ainda trazem além da confusão doutrinária, a confusão na nomenclatura, porque confunde tudo. É tanta nomenclatura, é tanto nome. No Brasil, só no Brasil, são mais de 35 mil nomes diferentes de igrejas. Olha, 35 mil nomes diferentes. Você vê a confusão que vira isso. Isso tudo, na verdade, é para atrair pessoas e para impedir que as pessoas sejam salvas por nosso Senhor Jesus Cristo. E transformar estas pessoas em verdadeiros fariseus. Que o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 23:15: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito eram as pessoas que se convertiam, não eram judeus, mas se convertiam ao judaísmo. Esses eram os prosélitos. E depois de o ter desfeito, o fareis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Isso tudo está na Bíblia, né, meus irmãos? É que essas partes da Bíblia não são proclamadas. São pessoas que são ensinadas e que pregam o tempo todo que os seguidores dessa igreja, daquela igreja, dessa denominação, daquela outra denominação, que tem não sei quem, que é presidente, que é deputado, que é não sei o quê, que é apóstolo, que é vice-deus, que essa gente tem o mesmo poder dado aos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso, nós sabemos que isso não é encontrado na Bíblia. A gente não encontra na Bíblia nenhuma referência, irmão, irmã, que cristãos verdadeiros, falsos então, cristãos pediriam a repetição do que aconteceu e que está lá registrado no livro de Atos, e que isso aconteceria. Nós temos o contrário na Bíblia, né?
Isso é ensinado, as pessoas acham bonito seguirem isso, e como não leem a Bíblia, acabam acompanhando esta gente. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, e eu estou dando referências bíblicas para vocês, né? Diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando você lê essa passagem aqui, você que é uma pessoa inteligente, eu reputo você como uma pessoa inteligente. Quando você lê isso prova para você que o verdadeiro crente em Jesus tem o Espírito Santo habitando nele. Então, logo, quando alguém vai buscar o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo, dizer que recebeu uma visitação do Espírito Santo, alguma coisa está errada, e está errada com o ensino. Isso é deboche da palavra de Deus. Olha, eu recebi uma visitação do Espírito Santo. Você está zombando da palavra de Deus. Senhor, me dá do seu Espírito. Larga de ser bobo. Mas pastor, esse é jeito de falar? É o único jeito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É claríssimo. E as pessoas ficam aí seguindo essa gente, dizendo que tem que buscar o batismo, tem que ficar repetindo palavras e não sei o quê. Não há na Bíblia nenhum lugar que diz que você tem que buscar batismo do Espírito Santo. Este ensino, seja ele de grande denominação, para mim não importa isso. Este ensino é completamente alienado da Bíblia Sagrada. Não há na Bíblia nenhum ensino que diz que você tem que buscar o batismo do Espírito Santo. Muito menos que você tem que falar em línguas. E que língua é a prova do batismo com o Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo de número 15. Se você puder abrir aí e ler comigo, né? Olha o que o apóstolo Paulo diz: mas recebeste o Espírito de adoção de filhos. Olha, recebe o Espírito e você passa a ser filho. Deixando claro que o crente recebe o Espírito Santo no momento em que ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador suficiente da sua vida. E são coisas que são ensinadas aí, né? E que eu falo aqui, e a gente observa que um monte de gente segue a doutrina da igreja, da denominação, não lê a Bíblia. Para confirmar, Romanos 8,15 compara com 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habite em vós? Então é impossível alguém buscar o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, ser visitado pelo Espírito Santo. Mas as pessoas acham bonito seguir o A, o B, olha aquele pastor, olha, então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui fazer o que eu faço, pregar a Bíblia. Às vezes até provocar você a ler a Bíblia. Não, pastor, tem que falar em línguas. Mas então Paulo está errado. Porque Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30. Ele questiona: falam todos em outras línguas? Quando ele questiona, ele está deixando evidente que na igreja de Corinto, nem todos falavam em línguas, mas todos eram habitados pelo Espírito Santo. O que falta, na verdade, é leitura. O que falta, na verdade, é discussão da Bíblia dentro das denominações. Ao invés de ficar fazendo culto de vigília, faz
culto de estudo bíblico. Mas com quem entende de Bíblia, né? Porque tem um monte de gente aí que diz que está ensinando a Bíblia, mas quando a gente ouve a pregação deles, misericórdia. É completamente apartado da Bíblia. Falar em línguas, lá em Atos, Pentecostes, logo depois, era um sinal para o infiel. Quem que era o infiel? Israel. E você pode, olha, acompanha o que eu estou falando na Bíblia. Fala, eu vou confrontar o que o Mário está dizendo com a Bíblia Sagrada. Olha, confronta. Todas as vezes que há a manifestação do dom de línguas na Bíblia Sagrada, todos os casos relatados na Bíblia, havia um judeu perto. Por quê? Porque era um sinal para os judeus. Você está entendendo? Hoje não tem sentido o dom de línguas. O dom de línguas era para que pessoas de outras nacionalidades, de outros idiomas, de outras línguas, ouvissem o Evangelho na sua língua máter, na língua que a pessoa falava. E para isso é o dom de línguas, não esse monte de palavra jogada ao vento aí. Então as pessoas têm que entender que Jesus não veio para dar casa, né? Carro. Não. Jesus veio para nos salvar. Porque o sujeito, quando nasce, aquela criancinha linda, bonitica, que nem os meus netos, por exemplo, nasce tudo condenado. Aí Jesus veio para salvar aquela alma. Jesus veio para salvar os que vinham do judaísmo. Leia aí Atos capítulo 2. Leia, mas leia. Não leia com pedra na mão. Leia assim, eu quero entender. Atos capítulo 2 vai deixar claro para você que Jesus veio para salvar aqueles que vinham do judaísmo. Jesus veio para salvar os samaritanos. O que eram os samaritanos? Eram assim, vamos se entender, era como se fossem os primos dos judeus. Como se fosse. O pastor Mário falou que samaritano era primo. Não. Eu estou dizendo, é como se fossem. Os samaritanos eram como se fossem primos dos judeus. Para eles, Jesus veio para salvá-los. Atos capítulo 8, versículo 17. Jesus veio para salvar quem? Os gentios, que somos nós. Se o sujeito não é judeu, à luz da Bíblia, ele é gentil. Se ele é judeu, ele é de uma das 12 tribos. Se ele não é judeu, ele é gentil. Jesus veio para salvar os gentios. Atos capítulo 10, versículo 46. Jesus não veio para você arrumar emprego. Né? A gente ouve. Hoje, eu ouço cada coisa, gente, eu fico abismado. Você acha que alguém arrumar emprego é milagre? Não, vamos ser sinceros com a gente mesmo. Não vamos nos enganar. Milagres são coisas sobrenaturais, acima do natural, acima, natural, acima das coisas naturais. Então, uma pessoa arrumar um emprego não é milagre. E tem pregador aí que fica falando, não, é milagre. E tem gente tonta, gente idiota. Olha, pastor, eu quero te agradecer pelo milagre que não sei quem arrumou emprego. Que milagre? Você nem sabe o que é milagre. Você está engrandecendo o homem. Arrumar emprego não é milagre, não. Arrumar emprego é coisa natural. Milagre é sobrenatural.
pessoa ser curada de uma doença. O próprio corpo luta para que haja cura. Quando você tem febre, o que é a febre? Você sabe o que é? É o seu corpo lutando para que você se cure. Quando você tem uma ferida e cria o pus na ferida, o que é isso? É o corpo lutando para que aquela ferida se cicatrize. Milagre é o cego passar a enxergar. Milagre é o coxo passar a andar. As pessoas precisam largar de ser boba. Porque está cheio de gente que, quando você fala, pega isso para ele. E Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para fazer milagre na nossa alma, no nosso espírito, não no nosso corpo. Porque você pode receber um milagre agora, mas daqui 10 anos você vai ficar doente e vai morrer se você não for arrebatado. Jesus veio para salvar os discípulos de João Batista. Atos 19:6. Ora, essas coisas você não vai ouvir dentro dessas denominações fajutas, furadas, estapafúrdias, mentirosas, hipócritas, que enganam vocês de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Isso você não vai ouvir, não. Você quer saber se uma igreja é séria? Abre a Bíblia. Agora, você não lê, o que falam para você é verdade. É verdade. Você quer saber se uma igreja... Eu não tenho nenhum receio, nenhum medo em falar isso. Porque eu quero que alguém venha e me confronte com a Bíblia aberta. Eu não quero que você venha falar o que você ouviu no púlpito da sua denominação. Abra a sua Bíblia. Você quer saber se a sua igreja é séria? A sua igreja tem pregadora? Sua igreja não é séria. E me mostra o contrário na Bíblia. Pode mostrar. Eu vou aceitar. Se for texto no contexto, irmã, eu aceito que você seja pregadora, mas você não vai achar. Não existe na Bíblia. Olha, eu estou afirmando. Se na sua igreja tem pregadora, bispa, apóstola, pastora, eu vou dizer para você aqui, fundamentado na Bíblia Sagrada, a sua denominação, a sua igreja é falsa. Ai, pastor, mas a nossa pastora é tão boazinha. Tudo bem, ela pode ser uma excelente pessoa. Mas se ela fosse verdadeiramente cristã, ela conheceria a Bíblia. E conhecendo a Bíblia, ela saberia que ela não poderia ser pastora. Porque não existe na Bíblia nenhuma passagem que autorize as mulheres a assumirem cargos eclesiásticos. Ora, não sou eu, é a Bíblia. E também não existe na Bíblia nenhuma passagem que consagre a mulher a ser pastora, diácona, presbítera. Ele vai por aí afora. A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, que as mulheres devem ficar o quê? Caladas na igreja. Sou eu? Pastor, você é machista. Não, não sou eu. Essa história de machista é coisa desse mundo aqui. A palavra machismo, chauvinismo, surgiu, né, com a libertação da mulher, lá pelos anos de 1960. Antes não existia, era desse jeito que está na Bíblia e está acabado. Acontece que essas igrejas aí, para atrair, eu digo aqui reiteradas vezes, a grande maioria das denominações são cópia da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, a história diz isso, não é o Mário, é só você buscar a história.
internet tem essa informação. Como é que surgiram as santas? Para atrair as mulheres para dentro da igreja católica apostólica romana. As santas. A igreja, as denominações chamadas evangélicas fazem a mesma coisa. Coloca mulher para pregar, para atrair mulher. Opa, tá caindo coisa aqui, a coisa tá ficando brava, hein? Muitas vezes a gente vê numa denominação a mulher é pastora e manda no marido. Porque ela usurpa a posição do homem. A mulher tem posição de liderança. Ou então ela está no mesmo nível com o marido. E as pessoas acham lindo. Ai, mas ele é tão boazinho. Olha que casal lindo. Mas não é assim que tem que ser. Ou então você não segue a Bíblia, né? Você segue o Jornal Nacional, você segue o que você quiser. A Bíblia diz o contrário, que o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, 13. Só que essas denominações, elas são condenadas pela Bíblia Sagrada. A maioria delas é uma ou outra que se salva. A Bíblia diz: a mulher aprende em silêncio. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Não é isso que a Bíblia diz? Como é que a mulher pode sair pregando, ser autoridade sobre o homem? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Gente, se na sua igreja acontece isso, não fique bravo. Não, ele está falando a verdade, eu estou errado. Você quer ficar num lugar errado? Se você vai lá num médico, num hospital, numa clínica, aí chega uma pessoa e fala: olha, né? Bom, tem um determinado restaurante aqui em Campinas, famoso, né? Que uma mulher um dia viu quando tem esses self-services, né? E eles usam água ali embaixo para a comida ficar aquecida. Eles põem aqueles panelões, né? No banho-maria para a comida ficar aquecida. E essa mulher conhecida minha viu um dia que tiraram esse panelão para pôr um outro, que era só barata ali, restaurante famoso. E ela falou: olha, eu nunca mais entrei. Claro que não, acho que eu vou no restaurante que tem barata ao lado da comida. Então, se você vai num lugar, num médico, olha, esse médico aí já teve problema com várias... Olha, esse hospital aqui já morreu gente aqui por falta de habilidade. O que você faz? Você cai fora, não é verdade? Olha, esse sujeito não é médico, né? Popularmente se diz ele é açougueiro. O que você faz? Você cai fora. E por que com o seu espírito se aceita qualquer, desculpe o termo, mas é bem claro, qualquer porcaria? Você tem que saber aquilo que é reconhecido por Cristo e aquilo que não é reconhecido. Pode ser muito bonitinho, muito bacana, pode todo mundo pular, bater palma, pode um monte de gente lá na frente dar testemunho, que 99,99% não é milagre nenhum. Porque as pessoas não sabem diferenciar o que é e o que não é milagre. Para eles, arrumar emprego é milagre. A pessoa está com dor no cotovelo aqui, passou a dor, é milagre. Não é assim, meu irmão. Não é assim, minha irmã. Infelizmente, a grande maioria dessas igrejas, dessas denominações, é porque igreja hoje pode ser qualquer coisa, né? Tem até igreja de Satanás, não tem? Jesus já falava, né? Que na época não existia a palavra igreja. A palavra igreja veio depois.
veio do grego. Jesus chamava de sinagoga de Satanás, né? Mas tem até a igreja do diabo, que fica cultuando o diabo, e tem essas igrejas que cultuam o homem. Lá é o pastorzão, que é o bonitão, que é o galã. Ele é o centro das atenções lá no culto. Não é Jesus, é ele. E as pessoas vão e ouvem testemunho. Esse negócio de testemunho também, eu vou contar para vocês. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando não está acontecendo nada, eles pegam um testemunho de 10 anos atrás e vão socando para você ouvir. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, uma grande parte das pessoas vai fazer parte, vai estar inserida naquilo que está em Mateus capítulo 7, versículo 23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, eu estava todo dia lá na igreja, eu dava o dízimo. Jesus vai falar, dava? Eu alguma vez pedi para você dar o dízimo? Não, Senhor, mas o pastor, mas eu pedi, você seguir o pastor, ou você seguir a Bíblia? Por que eu deixei a Bíblia lá? Ora, se o pastor segue a Bíblia, eu sigo a Bíblia. Se o pastor não segue a Bíblia, eu sigo a Bíblia. A minha possibilidade de erro é zero. Se você está seguindo algo que o próprio Jesus não reconhece, como é que você reconhece? Se você está desobedecendo a Bíblia Sagrada, abre aí para a gente encerrar, irmão, irmã, Romanos capítulo 16. Eu vou abrir aqui também, ó. Romanos 16. Vou virar aqui, vou abrir. Pronto. 16, versículos 17 e 18. Abre aí, vamos ler juntos. É Bíblia, não é Mário, não é opinião. Você é do contra. Não, eu não sou do contra. Eles é que são do contra. Eu estou seguindo a Bíblia. Leia junto comigo aí. Romanos 16, versículos 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. O que foi que eu preguei? Exatamente isso. Pessoas que enganam você com palavrinha bonita, milagre, milagre urgente. Você precisa de um milagre. Jesus tem um milagre para você. Jesus vai mudar a sua vida. Olha, sua vida vai ser uma maravilha a partir de hoje. Venha, venha. Venha para onde? Não é para Jesus, é para eles. É para a igreja deles, para a denominação deles. Eles querem você. Eles não querem que a sua alma seja salva. Nem se preocupe, nem sabe se você tem alma ou não. Eles querem você. Querem a sua oferta. Querem o seu dízimo. Acorda, irmão, irmã. Acorda. Hoje ainda é tempo. Amanhã ninguém sabe. Acorda. Acorda, vamos acordar.
Oh Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é poderoso para nos confirmar, segundo o verdadeiro Evangelho, confirmar a pregação de Jesus Cristo, que é o próprio verdadeiro Evangelho. Abre o entendimento, Senhor, daqueles que pelo menos se dispuseram a nos ouvir nesta manhã de quinta-feira. Que eles possam, Senhor, abrir a Bíblia Sagrada e buscar na Bíblia Sagrada a verdade. Não aceitarem tudo como verdade. Que tudo que eles ouvirem, Senhor, que eles chequem, confrontem com a Bíblia Sagrada, para ver se aquilo é daquele jeito mesmo. Até o que eu digo, até as palavras que eu digo aqui devem ser confrontadas com a Bíblia Sagrada. Para que os meus irmãos e irmãs não sejam colocados de lado no momento fatal. Esta, Senhor, é a minha oração. Simples, mas verdadeira. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.